só no Senhor está o seu refúgio. Meu nome é Sara e eu quero compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração nessa manhã. Em Salmos 11, o salmista vai falar assim: no Senhor me refugio. E quantas vezes nós estamos nos refugiando em lugares e em pessoas erradas? Ele vai falar assim: como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Aqui ele está falando assim: como vocês podem dizer para eu fugir para outro lugar que não seja o Senhor? E isso parece muito óbvio. Talvez você fale assim: é claro, Sara, eu vou fugir para o Senhor quando eu estiver num momento de angústia. Mas muitas vezes a gente, ao invés de correr para o Senhor, a gente corre para pessoas, a gente corre para redes sociais, menos para aquele que de fato pode nos ajudar. Se a gente for pensar e pesquisar o que significa, a palavra refúgio, uma explicação mais simples vai ser que é um lugar para escapar de um perigo. Ou seja, quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em batalha, nós precisamos nos refugiar no Senhor. Logo abaixo, no versículo 2, ele ainda vai enfatizar assim: os ímpios preparam armadilhas, flechas para atirarem nos retos de coração. Aqui, fala ímpios, a gente também associa com o inimigo. Porque a gente sabe muito bem que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades. E ele vai usar, sim, pessoas que às vezes você ama, pessoas próximas, para poder te magoar, para poder se levantar contra você. E quando isso acontecer, você precisa se lembrar que seu refúgio está no Senhor, que aquela pessoa precisa de misericórdia, que aquela pessoa está sendo usada para poder te ferir, para poder te magoar e para fazer com que as suas fortalezas sejam destruídas. No versículo 3, ele vai falar exatamente sobre isso. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Ou seja, a gente entende esses fundamentos como não só algo exterior, em relação à nossa felicidade está sendo destruída por coisas que nos entristeceram, mas também fundamentos, sabe? Quando nós somos atacados em várias áreas da nossa vida, alguns fundamentos podem se perder e por isso que a gente precisa correr para o Senhor para que isso não aconteça. Fundamentos como uma corrupção de moralidade, pessoas que estão sendo atacadas na área sexual, o inimigo quer que haja uma corrupção da moralidade para fazer com que essa pessoa se envolva com pornografias e para fazer com que essa pessoa perca a fé. Então tem pessoas aqui que estão passando batalhas e essas batalhas, se ela não correr para o Senhor, vai fazer com que ela desfaleça na fé. Por isso nós precisamos, quando entrarmos em batalhas, correr para o nosso refúgio, que é o Senhor. Porque o intuito das batalhas, o intuito da perseguição espiritual é fazer com que os nossos fundamentos sejam destruídos. As nossas ideologias, as nossas crenças. E quando a gente entende isso, a gente para de achar que as coisas são meramente naturais. E começa a entender que é muito mais espiritual do que naturais. No versículo 4, vai estar assim: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. E esse versículo, ele é maravilhoso, porque ele nos traz muita esperança e alegria, porque fala que o Senhor está no céu e os seus olhos nos observam. Ou seja, o Senhor não esqueceu de você. Eu lembro que teve uma situação que eu passei por um momento muito ruim, muito difícil, ao ponto de eu parar e falar assim: Senhor, será que o Senhor não viu que eu estava com o coração sincero? Por que eu tô passando por isso? Por que eu fui enganada desse jeito? E eu lembro que passou-se anos e o Senhor não me respondeu. Depois de um tempão, o Senhor usou uma pessoa para falar assim: filha, eu vi tudo.
Quando eu ouvi aquilo, foi como um bálsamo. Foi um bálsamo para minha alma. Parece que curou muita coisa. Porque eu achava que eu estava sendo muito injustiçada. Eu achava que o Senhor não estava me vendo. Eu achava que o Senhor não estava se importando por aquela situação, mas o Senhor me mostrou que Ele estava se importando sim. Ele me mostrou que Ele estava me vendo sim. E não foi na hora que eu pedi, sabe? Eu fiquei por muito tempo só confiando. Eu poderia muito bem pensar assim, já que eu tô passando por isso, o Senhor não me responde, eu tô desesperada, eu vou desfalecer a minha fé. Mas não, mesmo que o Senhor não tenha me respondido na hora que eu pedi, na hora que eu queria, eu continuei com fé, e isso serviu para que eu pudesse ser fortalecida na minha fé, para que eu pudesse ter mais fé no Senhor. Então, se o Senhor não tem te respondido por algo que você tem passado, continue, persevere, não desfaleça. Saiba que o Senhor está te vendo, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. E eu quero finalizar esse vídeo com o versículo 7, que vai falar assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. E por isso eu quero dizer, não canse de ser justo, não canse de ser reto. Mesmo que talvez você se sinta prejudicado, mesmo que talvez você se sinta enganado, continue com o coração reto, porque é esse coração que agrada a Deus. Saiba que se você está passando por uma situação que você não merecia estar passando, lembre do seu Senhor, Ele também passou por várias situações. Por amor a nós, Ele não merecia nada do que Ele passou. E muitas vezes a gente passa por situações dolorosas, situações que não eram pra gente passar, mas são situações para fazer com que outras pessoas tenham uma cura, para fazer com que outras pessoas tenham um encontro com Deus. Seja esse instrumento na mão de Deus e entenda que nesse momento de deserto pode ser um momento que vidas serão florescidas através da sua vida. Então, guarde o seu coração, guarde a sua vida no refúgio forte que é o Senhor.